Vamos então ler, depois orar e vamos entrar no texto profundamente. Atos capítulo 4. Enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então prenderam Pedro e João e os lançaram ao cárcere até o dia seguinte, pois já estava anoitecendo. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra, chegando o número dos homens que creram próximo dos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei. Estavam reunidos Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Ordenaram que Pedro e João fossem trazidos à presença deles e começaram a interrogá-los: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes declarou: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos questionados em relação a um ato de caridade praticado a favor de um homem doente e sobre o modo como foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio desse nome é que este homem está aqui diante de vós, plenamente curado. Este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular, ou principal. E, portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos, pelo qual importa ou devamos ser salvos. Observando a coragem de Pedro e de João, e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Além disso, como podiam constatar diante de seus olhos a presença daquele homem em pé que fora curado, nada podiam alegar contra eles. E, por isso, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir entre si, argumentando: o que faremos a estes homens? Pois todos os habitantes de Jerusalém sabem que por meio deles foi realizado um sinal miraculoso comprovado, qual não temos como negar. Todavia, para que isso não se divulgue ainda mais entre o povo, vamos intimidá-los, exigindo que a ninguém mais falem sobre este nome. Então, convocando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem, tampouco ensinassem em nome de Jesus. Contudo, Pedro e João propuseram: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus, pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. E os ameaçando, ainda mais os deixaram ir, pois não conseguiram encontrar motivo algum para castigá-los, e o povo estava extasiado, louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem em que se operara aquela cura milagrosa tinha mais de 40 anos. Deixe a sua Bíblia aberta e vamos fazer uma oração. Senhor, nós lemos o texto, agora precisamos entender o texto e aplicar o texto em nossas vidas. Derrama graça sobre nós, derrama misericórdia, ilumina o nosso entendimento, afasta de nós as distrações, o sono, o cansaço. Abre o entendimento, Senhor, que a nossa mente esteja presa, cativa ao Senhor e à Tua palavra. Ó Deus, ajuda-nos a compreender e a crescer na graça e na imagem e semelhança do Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, olhem para mim. A grosso modo, a gente viu eles sendo presos, julgados e soltos, com a condição de que não pregassem mais sobre Jesus. Agora a gente vai entrar e entender a fundo esse texto e a grandeza por
trás de cada palavra que a gente leu. A primeira parte dessa mensagem que nós vamos entender são os resultados do capítulo 3. Principalmente você que não estava aqui no domingo passado, tem que prestar atenção agora. O capítulo 3 nos mostrou Pedro e João, em nome de Jesus, curando um coxo de nascença, que estava à porta do templo mendigando. Ouro e prata não temos, o que temos te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. O homem levantou, andou e passou a servir a Deus junto com eles no templo. Isso foi domingo retrasado, metade do capítulo 3. E dentro do templo, Pedro começou a pregar para aqueles homens. Aqueles homens quiseram idolatrar a Pedro. Pedro se esquivou da glória e disse: não fizemos nada. Quem fez foi Jesus. E aí Pedro começou a falar de Jesus. Falou da vida de Jesus. Falou da morte de Jesus. Falou da ressurreição. E deu uma certa ênfase na ressurreição de Jesus, da glorificação de Jesus e da promessa da segunda vinda de Jesus. E mandou o povo se arrepender. E mandou o povo se converter. E mostrou que tudo que aconteceu com Jesus já estava escrito na lei, no Antigo Testamento que nós conhecemos. E a gente acabou por ali, domingo passado. Então vamos ver primeiro qual foi o resultado do capítulo 3. O que aconteceu depois que Pedro, usado por Deus, curou aquele homem e pregou aquele sermão? Vamos ver, nós vamos ler primeiro do 1 ao 7, não de forma corrida, mas parando. Vamos ler primeiro o verso 1 e 2. Olha o que aconteceu com a pregação, depois que Pedro pregou aquele sermão no capítulo 3. Verso 1 e 2 do capítulo 4. Enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição do quê? Meus irmãos, olhem para mim. De tudo que Pedro pregou, o que mais incomodou aquela gente foi o assunto da ressurreição dos mortos. Eu não sei se vocês já leram o Evangelho escrito por Mateus, mas depois que Jesus ressuscitou, eles subornaram, esses mesmos homens subornaram os guardas que vigiavam o túmulo de Jesus, pagaram eles para mentir, para dizer assim, enquanto a gente estava dormindo, os discípulos dele vieram, roubaram o corpo dele e levaram o corpo dele embora. Por que eles pagaram os guardas para dizer isso? Porque eles morriam de medo da ressurreição ter acontecido, porque eles ouviram Jesus dizer que seria morto, mas iria ressuscitar. Então pensa comigo, abre sua mente e seu coração para ouvir isso. Jesus vivo foi uma ameaça para o sistema religioso da época e para o sistema político. Agora imagina o quão ameaçador seria o Jesus que viveu, morreu e ressuscitou. Então eles fizeram de tudo para desmentir, para fazer cair em descrédito a ressurreição de Jesus. Só que não deu certo, porque Jesus ressuscitou, apareceu um monte de gente, como a gente leu no capítulo 1 de Atos, e a mensagem que era pregada era essa, por Pedro e por todos: Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Então, os principais religiosos, a elite do sistema religioso e político, os saduceus, primeiro que eles não acreditavam em ressurreição, segundo que eles ficaram atormentados, porque eles ficaram pensando: meu Deus, esse povo não para de falar de ressurreição, a gente vai perder muita gente, e perder gente significava perder isso aqui, porque o sistema religioso dentro do templo havia perdido totalmente a santidade, a seriedade, e havia se tornado uma fonte de renda. Então, quando eles viram Pedro falar da ressurreição, eles ficaram indignados. A ressurreição de Cristo, o assunto da ressurreição, trouxe grande incômodo para aqueles homens. Só que eles não ficaram só incomodados,
Igual a gente, quando está muito calor, a gente fica, que calor, a gente fica incomodado. Ou quando a gente está com fome, que fome, a gente reclama. Não foi apenas um incômodo por dentro. Olha o que eles fizeram com Pedro e João. Aí no versículo 3, então prenderam Pedro e João e os lançaram no cárcere até o dia seguinte, que já estava anoitecendo. Meus irmãos, aqui se inicia, isso é importante vocês entenderem a nossa história como cristãos. Aqui foi o início da perseguição contra a igreja de Cristo por parte dos judeus. A igreja de Cristo, ela foi duramente perseguida no primeiro século. E antes dos romanos perseguirem a igreja, por muitos anos a igreja foi perseguida pelo próprio povo de Israel, pelos judeus, os mesmos que mataram Jesus. Foi a primeira noite de Pedro dentro de uma prisão. Porque se você reparou, eles foram presos e ficaram até o dia seguinte presos. Meus irmãos, a igreja de Cristo começou a ser perseguida. É legal a gente ler o livro de Atos, que a gente vê o início, a primeira vez de um monte de coisa. A gente vê o derramamento do Espírito Santo, a gente vê a primeira pregação na igreja primitiva, a gente vê o primeiro milagre, que foi o coxo, e aqui a gente vê a primeira prisão. Só que Pedro e João não foram apenas presos, eles foram julgados. Pula o verso 4 e vamos ler do verso 5 ao 7. Já vou voltar no 4, mas vamos ver do 5 ao 7. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei. Vocês vão conhecer esse nome aí, Estavam reunidos Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. E ordenaram que Pedro e João fossem trazidos à presença deles e começaram a interrogá-los. Com que poder, ou em nome de quem fizestes isso? Olha para mim. Eu fico imaginando, O Pedro e o João, como os demais apóstolos, assistiram o julgamento de Jesus perante Anás, perante o sumo sacerdote. Porque Jesus foi julgado no tribunal religioso e foi julgado no tribunal político lá de Pôncio Pilatos. Então os mesmos religiosos que julgaram Jesus no tribunal religioso estavam agora julgando os apóstolos de Jesus. Não é à toa que Jesus falou o seguinte, certa vez para os discípulos: se perseguiram a mim, imagina vocês. Se me chamaram de Beelzebu, imagina vocês. Jesus já vinha preparando eles. Então eu acredito que quando Pedro e João estavam lá diante do sumo sacerdote no julgamento religioso, eles se lembraram do seu mestre, que tempo atrás estava passando por um julgamento na mão dos mesmos homens. E aí eles interrogaram Pedro e João e fizeram uma pergunta: vocês estão fazendo isso em nome de quem? Quem deu liberdade para vocês? Só que aí, meus irmãos, antes de Pedro responder, tem mais um efeito do capítulo 3 da pregação de Pedro. Vamos voltar no 4 que eu pulei? Versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra, chegando o número dos homens que creram próximo de quantos? 5.000. Olha que coisa maravilhosa. Antes do sermão de Pedro do capítulo 3, a igreja era constituída por mais ou menos 3.000 e poucas pessoas. Depois dessa pregação, o número já subiu para 5.000. Ou seja, quando Pedro pregou o evangelho, o Espírito Santo convenceu aqueles homens dos seus pecados e eles creram. 2.000 pessoas creram. Então a igreja de Cristo agora não tinha mais 3.000 pessoas, tinha 5.000 pessoas. Meus irmãos, não eram 5.000 pessoas dentro de uma igreja, não. Eram 5.000 pessoas convertidas, salvas, nascidas do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. A gente vê que em meio a tanta perseguição que
que surgiria depois desse dia, a igreja de Cristo estava crescendo. Inclusive, se você ler a história do cristianismo, você vai ver que uma das razões da igreja ter crescido tanto nos primeiros séculos foi justamente a perseguição. Como eu quero que fique claro na sua mente, como está claro na minha, como eu vou falar agora. A igreja de Cristo, no meio da perseguição, morria, eram mortos, mas não negavam a fé em Jesus. Sabe o que isso causava nos pagãos, nos ímpios? Admiração. Eles olhavam assim e falavam: rapaz, tem alguma coisa de especial nesse Jesus mesmo, porque o povo está morrendo por não negar a fé nesse Jesus. A coisa é séria. Foi desse jeito que aconteceu. A coisa é séria. Tem alguma coisa. Não é possível que esse Jesus seja produto da imaginação desses homens. Não é possível que esse Jesus seja o líder de uma seita judaica. Não, tem alguma coisa a mais. Porque não é possível, eles estão apanhando, eles estão morrendo, mas não estão negando a fé em Jesus. Isso trouxe crescimento para a igreja. Eles viram que a coisa era séria, não era qualquer coisa, era uma coisa muito séria, a ponto das pessoas perderem a própria vida pelo nome daquele que havia morrido e ressuscitado. Como eu gostaria que vocês estivessem aqui comigo por inteiro. Quem está aqui comigo por inteiro? Não vê a hora de acabar aí com o meu ovo de Páscoa. Vocês estão comigo aqui? Isso é a beleza do Evangelho, isso é o início da nossa história, meus irmãos. A gente está lendo aqui o início da nossa história lá no século I. As lutas que o povo de Deus travou para pregar o Evangelho. Pois bem, a gente viu aqui que eles foram presos, foram julgados e foram questionados. Em nome de quem vocês estão fazendo isso? Agora vai a segunda parte da mensagem, que é a ousadia de Pedro. Vamos ver agora o verso 9. A gente pula o 8, vamos no 9. Que o 8 eu já vou voltar daqui a pouco. Vamos no 9. Olha o que Pedro respondeu. Visto que hoje somos questionados em relação a um ato de caridade praticado a favor de um homem doente, sobre o modo como foi curado. Olha para mim. Sabe o que Pedro estava percebendo? Que aquele povo que estava julgando eles não estava nem aí para os outros. Sabe o que Pedro está querendo dizer aqui basicamente? Em vez de vocês ficar felizes porque um homem que nunca na vida tinha andado está andando, por que vocês não ficam felizes que o homem foi curado? Sabe por quê, meus irmãos? Porque aqueles que vivem uma falsa religião não estão nem aí para a gente. Gente que eu falo, pessoa, ser humano, não estão nem aí para os outros. Vocês lembram quando Jesus libertou lá na terra de Gadara, os conhecidos endemoniados gadarenos? Vocês conhecem. Os demônios, antes de serem expulsos, fizeram um pedido a Jesus: se nos expulsa, manda para os porcos. Jesus falou: tá bom, vai. E o que aconteceu com os porcos? Não sei se vocês lembram. Eles pularam no abismo e morreu tudinho. Sabe o que aquilo significava? Prejuízo financeiro. Mas veja como eles não estavam nem aí para as pessoas, estavam aí para o lucro. Em vez de eles ficar felizes porque Jesus tinha libertado 2 homens do sofrimento, eles expulsaram Jesus da terra, dizendo assim, ó, em outras palavras: olha o prejuízo que você nos trouxe, vai embora daqui. A gente vai ver aqui em Atos mesmo, Paulo libertando uma moça que era possuída por um espírito de adivinhação, e o sistema religioso da época usava aquela menina para ganhar o quê? Aí Paulo expulsou, libertou a menina ficou bem, a menina foi livre. Mas quem disse que o povo ficou feliz? Falou: o quê? Vai embora daqui. Ele foi preso junto com Silas. Por quê? Porque ele tinha ajudado uma pessoa? Não, mas porque ele tinha atrapalhado os negócios daquele povo.
pastor Zé Bruno, ele costuma dizer o seguinte: o que move o mundo move a religião. O sistema religioso, que não tem nada a ver com o evangelho, não está preocupado com pessoas, está preocupado com o que aquelas pessoas têm a oferecer. Você sabia, meus irmãos, que Jesus foi odiado pelos principais religiosos da época, porque Jesus atrapalhava o negócio deles? Ou vocês não lembram de quando Jesus entrou em Jerusalém? A primeira coisa que ele fez foi direto no templo. Chegando lá, tinha mesa de cambista. A coisa era tão séria, eles queriam tanto dinheiro, que eles criaram um negócio assim, a moeda que é usada aí fora não pode entrar dentro do templo, que essa moeda aí tem a foto de César, não pode idolatrar. Os religiosos criaram essa lei. Então vamos criar uma nova moeda. Então antes de entrar no templo, vocês vão fazer o câmbio. Não tem um real pelo dólar? Não tem um real pelo euro? Você troca a moeda. Eles iam lá fazer o câmbio, deixava a moeda com a cara do César e pegava a moeda que era própria do templo e entrava lá no templo. Aí você fala: pastor, mas é para combater a idolatria. É nada. É porque os cambistas ganhavam dinheiro no câmbio, na troca. Como todas as casas de câmbio ganham dinheiro quando faz a troca do real para o dólar e ele vai. Aí Jesus expulsou aquele povo que vendia os animais dentro do templo, no pátio. Tinha virado uma feira, tinha virado um comércio, tinha virado um negócio. E Jesus chega e põe um fim àquilo. E Jesus chega a dizer o seguinte: olha, não haverá pedra sobre pedra que não será derrubada desse templo. Porque Jesus veio para trazer o que chamamos de nova aliança. E na nova aliança os adoradores adoram não no templo nem no monte, mas em espírito e em verdade. Como ficou a cabeça daqueles religiosos? Esse Jesus está dizendo: vai acabar o templo. Então se acabar o templo, vai acabar a nossa fonte de renda. Porque o lugar que havia sido instituído para cultuar Deus havia virado uma feira, um mercado, onde não importava pessoas, mas o quanto aquelas pessoas estavam dispostas a dar. Jesus, ele atrapalhou os negócios. E os discípulos de Jesus, pregando sobre Jesus, continuavam a atrapalhar os negócios daquele povo. Então Pedro falou assim: rapaz, em vez de vocês se alegrar que o homem está aí andando, vocês estão perguntando em nome de quem a gente fez isso? Religião, espiritualidade, que não nos move a amar o próximo, é uma falsa religião, é uma falsa espiritualidade. Se você vem aqui nos cultos, domingo, quarta-feira, sexta-feira, você lê a sua Bíblia, você faz suas orações, mas você está pouco se lixando com os outros, a sua espiritualidade, a sua religião não serve para nada. Porque Cristo resumiu toda a lei em 2 mandamentos: amarás ao Senhor acima de tudo e de todos, e amarás o teu próximo. Jesus se preocupava com pessoas. Nós temos que nos preocupar com pessoas, amar pessoas. Eles não amavam, eles amavam as coisas que as pessoas tinham e poderiam dar, mas não as pessoas. Quem está entendendo, meus irmãos? Então, a primeira pergunta de Pedro foi maravilhosa: vocês estão me acusando, por que vocês não fazem uma festa para comemorar o mendigo que está andando? Não, porque o mendigo andando não importava. Importava é que aquele discurso ameaçava os lucros do tempo. Esse tempo foi derrubado lá no ano 70, como a gente já falou aqui. Vamos continuar aqui, verso 10. A ousadia de Pedro: tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio desse homem, é que este homem aqui está diante de vós plenamente curado. Meus irmãos, o que eu falei aqui no início? De tudo que Pedro tinha pregado no capítulo 3, o que é que incomodou aquela gente?
A ressurreição. E o que Pedro está pregando aqui? Pedro não se intimidou. Eu vou continuar falando que Jesus ressuscitou sim. Você vê a ousadia dele, e eu já vou te mostrar de onde vem toda essa ousadia, tá? Então aqui ele falou da ressurreição. Veja no 11. Este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. Olhe para mim, meus irmãos, isso aqui é poderoso. Jesus Cristo é conhecido como a pedra angular. O que é uma pedra angular? É a pedra principal, é a pedra que sustenta toda a construção. Jesus é a pedra principal. E o que aquele povo fez com a pedra principal? Rejeitou. Rejeitou. O negócio de Jesus não tem espaço aqui. Agora você pensa comigo. Se você rejeita a pedra que sustenta tudo, o que vai acontecer com tudo que foi construído? Vai cair. Nós temos aqui pessoas que trabalham com obra. Não adianta você erguer parede, botar piso, o teto e a porta e a janela e pintar se não tiver uma base, se não tiver uma estrutura, se não tiver algo que garante que aquilo vai ficar de quê? Eles tinham rejeitado a pedra principal. Agora eu vou pedir a vocês para repetir comigo. Diga: Jesus é a pedra principal. Meus irmãos, se a sua vida não estiver edificada sobre essa pedra, se a nossa comunidade não estiver edificada sobre essa pedra, vai ruir tudo. Vai cair tudo. Eu posso ser sincero? A pedra principal, a saber, Jesus Cristo, continua sendo rejeitado. Não só por pessoas, mas por igrejas, por instituições. Onde se fala de tudo, menos de Jesus. Aonde se fala de Abraão, se fala de Isaac, se fala de Jacó, se fala de José, se fala de Josué, se fala de Sansão, fala até da Dalila. Fala de todo mundo, fala do Davi, fala do Golias, fala de todo mundo. Não fala a pedra angular. Meus irmãos, Jesus não é mais um personagem da Bíblia. Toda a Bíblia fala de Jesus. Jesus não é uma parte do culto. Todo culto é para Jesus. Se você ao vir aqui notar que eu não estou falando de Jesus, procure uma igreja séria, porque essa igreja só pode ser séria se Jesus for o centro da mensagem, o centro dos louvores, o centro das orações. Mas pastor, Jesus é tudo isso? Muito mais do que isso. Olha o verso 12. E portanto, não há salvação em nenhum outro, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Olhe para mim, gente. Pedro está falando assim: não há salvação se não for em Jesus. Não tem salvação em outro. Ninguém salva. A salvação vem do Senhor por obra de Jesus Cristo. Se você está aqui me assistindo ou pelo Instagram e você diz assim: eu quero um dia viver com Deus no reino dos céus, eu quero um dia desfrutar da nova Jerusalém, eu te digo, somente em Cristo há salvação. Em nenhum outro. Ele foi claro: em nenhum outro nome. Não é o nome de Pedro, não é o nome de João, não é o nome de Mateus, não é o nome de Paulo, não é o nome de Maria, não é o nome de José, não é o nome da instituição, não é a placa da igreja, não é o meu nome, não é o seu nome, é Cristo. Ele disse: eu sou o. Olhe para mim, meus irmãos, você não precisa ser muito estudado para entender a diferença do plural com o singular. Ele disse assim: eu sou o caminho. Singular. O caminho. Quantos caminhos tem? Porque se fosse mais de um, eu sou um dos caminhos no plural. Eu sou o
caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se eu e você queremos estar com o Pai um dia, é por meio de Jesus, e somente por meio de Jesus. Sem Cristo não há salvação. Ah, mas eu sou uma boa pessoa. Você vai para o inferno sendo uma boa pessoa se você não crê em Jesus. Ah, mas eu faço tudo certo. Você vai fazer tudo certo lá no inferno se você não crer em Jesus. Ah, mas eu dou o dízimo. Você vai dizimar. Não, não tem como dizimar no inferno, porque você não vai. Mas ainda que for, você vai lá. Sem Cristo não há salvação. Você fica se apegando à sua justiça como um dia eu me apeguei. Eu confiava em mim, eu confiava na minha bondade, eu confiava nas minhas boas obras, eu confiava na minha boa consciência, e se eu morresse naquela época, eu ia ter uma triste surpresa, porque eu desprezava a pedra angular, eu fazia das minhas obras a razão de eu crer que seria salvo. Salvação está em Cristo, meus irmãos. Somente em Cristo. Amém? Não sou eu quem estou falando, é Pedro. Para concluir essa parte da ousadia de Pedro, veja o verso 13, o que eles disseram. Observando a coragem de Pedro e de João, e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com... Então, olhem para mim, eles viram que Pedro e João, homens simples, iletrados, ou por que não dizer analfabetos, falavam com tanta ousadia, com tanta coragem. Da onde vinha essa coragem? Volta no verso 8, que eu pulei, mas eu não esqueci, foi de propósito. Verso 8. Então Pedro, cheio de quem? Do Espírito Santo, lhes declarou autoridades e líderes do povo. Da onde vinha aquela ousadia, aquela coragem? Eles estavam presos. Da onde vinha tudo aquilo? Porque eles estavam cheios do Espírito. Pastor, o que é estar cheio do Espírito Santo? É rodar? Não! O que é estar cheio do Espírito Santo? É falar em línguas inteligíveis, línguas indecifráveis? Não! O que é estar cheio do Espírito Santo? É chorar? Não! O que é estar cheio do Espírito Santo, pastor? É ter essa coragem de viver e pregar o verdadeiro Evangelho, ainda que se for preciso morrer por ele, como Estevão, que a gente vai ver daqui a alguns domingos, que está lá um pouquinho mais para frente. Você está cheio do Espírito Santo, você está cheio de força, de ânimo para viver e pregar o verdadeiro Evangelho, apesar de todas as ameaças e situações contrárias que você há de passar. Só que não acabou. A gente vai entrar no final já da mensagem. Vê qual foi o veredito? Essa foi a resposta diante do juiz. Qual foi o veredito deles? Verso 14 ao verso 18. Além disso, como podiam constatar diante dos seus olhos a presença daquele homem em pé que fora curado, nada podiam alegar contra eles. E por isso, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir entre si, argumentando: que faremos a estes homens? Pois todos os habitantes de Jerusalém sabem que por meio deles foi realizado um sinal miraculoso comprovado, o qual não temos como negar. Todavia, para que isso não se divulgue ainda mais entre o povo, vamos intimidá-los, exigindo que a ninguém mais fale sobre este nome. Então, convocando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem, tampouco ensinassem em nome de... olha para mim, lembra que a gente está num tribunal. Pedro e João falaram tudo aquilo diante do sinédrio, diante do julgamento religioso, de Anás, de Caifás. Depois que eles se defenderam não, né? Continuaram firmes. Eles mandaram Pedro e João sair da sala, ficaram só eles, começaram a conversar. O que a gente vai fazer com esses homens? Que a prova está aí, o homem está curado, não tem nada contra eles, com medo do povo. Vamos fazer o seguinte, chegar num acordo.
chamou Pedro e João de volta e falou: o acordo é o seguinte, a gente solta vocês, mas nunca mais, parece piada, nunca mais vocês vão falar de o acordo. Você sabia que já fez um acordo, um julgamento? Foi um acordo, a gente te solta. A condição é, vocês não vão falar mais de... Vamos ver se eles aceitaram o acordo. Verso 19 e 20. Contudo, Pedro e João propuseram: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus, pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. Que coisa maravilhosa. Tem acordo não. Quiser deixar a gente preso aqui, deixa. Porque se soltar, a gente vai continuar falando de Jesus. Até parece que a gente vai agradar vocês e desagradar a Deus. Oh, meus irmãos, isso falta dentro de muitos de nós. Na hora de fazer escolhas, porque a gente tem que fazer escolhas todo dia, entre agradar a Deus e agradar os outros, entre agradar a Deus e agradar a nós. Quantas vezes a gente falha? A nossa posição tem que ser como a de Pedro: mais vale agradar a Deus. Se quiser prender, prende. Se quiser matar, mata. Se quiser ficar com raiva, fique. Se quiser me xingar, xingue. Se quiser falar mal de mim, fale. Eu estou comprometido com Deus. Com Deus. Fala a verdade. Quem de nós nunca cometeu esse erro de agradar os outros em detrimento de agradar a Deus? Não fazer isso não, meus irmãos. Olha para mim. Vamos continuar firme. Vamos continuar firme. Ah, mas se eu fizer isso, meu pai vai ficar triste, minha mãe vai ficar triste. E o Senhor? Ah, mas se eu falar isso, falar aquilo, meu marido, minha mulher, meu irmão, a pessoa da minha igreja, o pastor, mas e Deus? Porque o que Cristo fez por nós, pai não faz, mãe não faz, filho não faz, pastor não faz, bispo não faz, papa não faz, igreja não faz. Mais vale agradar ao Senhor. Para um pouquinho e pensa nisso. Você que está aqui, você diz: eu preciso fazer uma escolha, pastor. E eu não fiz ainda, porque eu estou com medo de desagradar. Pega esse exemplo aqui, ó, que Deus nos deixou por meio de Pedro. Agrade a Deus, ao Senhor. Bom, a conclusão no verso 21 e 22. E os ameaçando ainda mais, os deixaram ir, pois não conseguiram encontrar motivo algum para castigá-los. E o povo estava extasiado, louvando a Deus pelo que aconteceu, pois o homem em que se operara aquela cura milagrosa tinha mais de 40 anos. Então, foram soltos. Teve jeito, não tinha provas, foram soltos. Aí você fala: ufa, pastor, acabou a perseguição. O que eu falei agora há pouco? Isso aqui foi o início. Primeiro sufoco, a primeira noite no cárcere. E muita coisa ainda que a gente vai ver nos próximos domingos. Vamos ficar de pé, meus irmãos, por gentileza. Domingo que vem vai ser muito legal, que a gente vai ver como que a igreja reagiu quando Pedro foi solto. Como é que eles ficaram. Quando Pedro foi lá e falou: eu estava preso. Você nem sabe o que aconteceu. Eu e João estava no maior sufoco lá. Como é que a igreja ficou? O que eles fizeram? Domingo que vem a gente continua. Eu quero fazer uma oração, meus irmãos. E de tudo que a gente poderia pedir a Deus, eu quero fazer um pedido especial que o Senhor move no meu coração. Que Ele dê a você e a mim essa coragem, essa ousadia, essa disposição em continuar agradando a Deus.
ainda que isso custe amizades, fama, reputação, namoro, seja o que for. O Senhor nos ajude a permanecer firme, alicerçado na pedra angular, que é Jesus. E depois dessa oração, vou convidá-los a pegar a ceia e participarmos juntos. Fechamos os olhos.